Galera, o que foi dito no vestiário da Alemanha no 7-1 é bizarro, velho. Se inscreva no canal e bora pro vídeo. O dia 8 de julho de 2014 ficou negativamente marcado para sempre na memória do torcedor brasileiro, como o dia mais vergonhoso da história da nossa seleção. Em partida válida pelas semifinais da Copa do Mundo, realizada no Brasil, a seleção brasileira foi massacrada pela Alemanha ao ser eliminada na competição com uma bizarra derrota por 7-1, cara. E o que foi dito no intervalo no vestiário da Alemanha, cara, é bizarro, vamos entender. Pessoal, para a semifinal contra a Alemanha, o Felipão colocou o Bernard no lugar do Neymar, que estava contundido, e partiu com uma tática ofensiva. Nos minutos iniciais do confronto, o Brasil até parecia encaixado, porém, a situação mudou por completo aos 10 minutos de jogo. Miller simplesmente aproveitou um escanteio cobrado por Toni Kroos e, livre dentro da área, chutou de primeira com o pé direito para abrir o placar. A torcida brasileira meio que não acreditava, pô, a Alemanha vindo aqui fazendo gol na gente no comecinho, mas enfim, 1-0 dá pra reverter. Mas o segundo gol alemão foi de Klose aos 22 minutos. Ao marcar, o atacante não só deixou a seleção em um total pane, como também ultrapassou Ronaldo como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 16 gols. Dali em diante foi uma chuva de gols pra cima do Júlio César, nosso goleiro. O terceiro gol foi uma paulada do Toni Kroos, cara, pegando de primeira. Cara, o futebol é muito louco, cara. Quando você tá confiante, qualquer coisa dá certo. Até pegar de primeira ali, você tá 2-0, você tá confiante, você acerta uma paulada. E quando você tá em pane, tudo dá errado. Depois do golaço de Kroos, a Alemanha fez mais 2 com troca de passes dentro da área. Cara, pareciam profissionais jogando contra crianças. O Brasil sofreu 4 gols em um intervalo de 6 minutos e foi pro intervalo perdendo por 5-0. No segundo tempo, Schürrle marcou os últimos 2 gols da Alemanha, para tristeza daqueles presentes no Mineirão. O gol de honra brasileiro foi do Oscar aos 44 minutos do segundo tempo. Cara, assim que o árbitro Marco Rodrigues apitou o final do jogo, os jogadores da seleção desabaram em lágrimas. Davi Luiz, que se tornou um dos vilões do vexame, precisou ser acalmado pelo capitão Thiago Silva, que estava suspenso e não participou da goleada. Cara, esse 7-1 na semifinal foi tão bizarro que quase ninguém viu o jogo ou se lembra do que o Brasil perdeu de 3-0 da disputa de terceiro e quarto para a Holanda. O 7-1 se tornou a maior goleada e o principal vexame da história da seleção brasileira, posto que antes pertencia ao episódio do Maracanazo. E, inclusive o 7-1 serviu também para a criação de vários bordões aí do Galvão Bueno. Vamos ver se vocês se lembram de alguns aí. Eu vou tentar imitar o Galvão aqui, se ficar zoado aí vocês não liguem não. Ó, vou ler aqui. Lá vem ele de novo, olha só que absurdo! E lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio! Uma grande seleção contra um time de meninos. Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro. Cara, essas falas do Galvão são sensacionais. Mas afinal, pessoal, o que foi dito no vestiário da Alemanha no intervalo, quando tava 5-0? Cara, se liga. Em entrevista à ESPN, o ex-volante Khedira, que fez o 5º gol, revelou tudo o que foi dito. Eu vou falar aqui agora umas falas do Khedira na entrevista, você vai ficar impressionado. No intervalo, Low disse que se alguém diminuísse seu desempenho ou fizesse piada sobre estar vencendo por 5-0, ele o substituiria imediatamente e não jogaria na final. E o técnico ainda foi além nas ordens, cara. Ele nos disse para levar a sério e respeitar a seleção brasileira. Mais do que isso, respeitar os torcedores e o país. E ele também disse, em outras palavras, que o mundo gira. Temos que respeitá-los, eles são o Brasil, nós somos a Alemanha, somos iguais. E talvez em alguns anos nós jogaremos novamente e eles serão os que estarão vencendo por 5-0. Portanto, temos que permanecer humildes e respeitosos e terminar isso de uma boa maneira. É por isso que o segundo tempo se desenrolou do jeito que foi. Cara, a seleção alemã respeitou o Brasil do início ao fim, tanto que no segundo tempo ainda fez 2 gols com o Schürrle, e eles ainda continuaram não deixando o Brasil chegar. O Neuer ficou nervoso quando o Oscar fez o gol, brigou ali com o pessoal da zaga, não era pra ter deixado. Isso é respeitar o adversário, não é deixar não é fazer gracinha. Em nenhum momento eles fizeram gracinhas, cara. A seleção alemã teve uma postura muito íntegra e, cara, era uma seleção muito mais forte que a brasileira naquele momento, não tem nem comparação, velho. Mas e aí, torcedor, você assistiu o 7-1? Você se lembra disso? Aonde você tava assistindo esse 7-1? Foi numa festa? Foi em casa? Com quem você tava? Comente aqui abaixo, cara.
Com certeza você se lembra, não tem como esquecer. Esse jogo não tem como esquecer. Vou ficando por aqui, meu nome é Rodrigo, muito obrigado por ter assistido até o final. Nunca se esqueça na pelada, nada de ser grosso, é só tapa de qualidade. Meu nome é Rodrigo e valeu!